Oi, hora de mais um vídeo. Hoje é domingo, né? Pouquinho depois de meio-dia, que eu saí da igreja um pouquinho antes do meio-dia. E aqui na Austrália, aqui em Brisbane, o clima tá muito bom, muito gostoso. E hoje eu tô aqui na minha varanda dos fundos para poder fazer esse vídeo, né? Eu venho mais uma vez te cumprimentar com a paz do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. É um motivo de muita alegria poder estar fazendo esse vídeo, poder compartilhar a palavra do Senhor, poder exaltar o Senhor Jesus Cristo e saber que alguém vai ouvir, que alguém vai receber da parte do Senhor, porque é o Senhor, né, que nos guia. Tudo é para a glória do nome dele, tudo é para ele e é tudo na direção do Espírito. Então, eu quero te cumprimentar, eu quero te desejar o melhor de Deus na sua vida e por isso eu estou aqui. É um prazer muito grande. Se você vai ver pela primeira vez esse vídeo ou um vídeo, né, feito por mim no YouTube, eu quero te dizer que o Senhor me chamou para fazer isso. Não estou aqui simplesmente porque eu quero estar, mas o Senhor já há mais de 3 anos tem falado comigo e eu protelei porque eu, sabe? Mas chegou o momento que o Espírito Santo me empurrou e Ele mesmo dirigiu e Ele mesmo fez com que isso acontecesse. E eu estou aqui mais uma vez para poder deixar aqui algo da parte do Senhor, do Espírito Santo, para o seu espírito, do meu coração, do coração de Deus em primeiro lugar, para o seu coração. Falou comigo e eu tenho certeza que vai falar com você. É uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, é uma palavra de conforto no momento que estamos vivendo, nessas últimas horas que antecede, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos vendo confusões, violência, tanta coisa ao nosso redor, e essa crise que traz muita insegurança, medo para as pessoas. Por outro lado, nós temos a palavra de Deus, que ela é viva em todo tempo, ela é eficaz em todo tempo, ela é verdadeira em todo tempo, ela cumpre em todo tempo. Para o Senhor não há crise, a palavra de ontem é a mesma de hoje, que ontem operou e que hoje também opera nas nossas vidas, em qualquer situação que estejamos. Então eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra em Isaías 57, o versículo 15. Isaías 57, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Essa é a palavra de Deus. O Senhor aqui está nos afirmando, através da sua santa e bendita palavra, que Ele é santo, que Ele é sublime, que Ele existe de eternidade a eternidade, que Ele habita na eternidade e que é santo. E em um lugar alto e santo, em um lugar alto e santo lugar habito. Apesar do Senhor habitar nesse santo lugar, nesse lugar alto, nesse céu esplendoroso, nesse lugar maravilhoso, onde um dia nós, os santos, também iremos morar, apesar de habitar nas alturas, acima de todo, muito acima de todo principado e potestade, apesar dele ser esse Deus santo, soberano, sublime, eterno, a palavra de Deus fala que ele também habita. E também habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Senhor
nosso Deus, o nosso Senhor, apesar dele estar habitando no alto e sublime trono, na eternidade, onde ainda não podemos estar, porque ainda não chegou a hora, mas um dia iremos morar, ele também habita conosco, ele habita com o abatido de espírito, com o contrito, para vivificar. O Senhor, ele habita dentro de nós. Ele está morando dentro de nós. Ele habita com o contrito, com aquele que está com o coração contrito, aquele que está abatido de espírito, aquele que já não tem mais esperança, que já não sabe para onde vai, aquele que está passando por um problema tão grande que ele não vê saída, aquele que talvez foi rejeitado, aquele que foi colocado, sabe, num lugar que ele olha e não vê como escapar, aquele que está sofrendo, aquele que está com enfermidade terminal, que fala que não tem cura, aquele que está sem trabalho, sem saber como vai fazer, aquele que está realmente sentindo sozinho, abandonado, esquecido. Ele habita com esse de coração, de espírito abatido. Aquela pessoa que muitas vezes se encontra numa situação que pensa que Deus não está com ele, que Deus não vê ele, que Deus não está se importando, que Deus não quer saber. A palavra de Deus fala que Deus habita com essas pessoas. Às vezes, né, temos a tendência, às vezes, de pensar que Deus só habita com aquela pessoa que ora muitas horas, com aquela pessoa que jejuma não sei quantas horas ou quantos dias, aquela pessoa que é, né, super santa, né, aquela pessoa que está perfeita, apesar de não existir, mas às vezes parece, né? Então, mas não é bem assim. Não é bem assim. Deus não está presente, ou Deus não mora somente com aquela pessoa, com o pastor, com a irmã do ciclo de oração, com a irmã que canta no coral, com a irmã que faz caridade. Não. Deus não habita só dentro daquela pessoa que nós, olhando assim, parece, poxa vida, essa pessoa é 100%. Mas Deus habita com aquela pessoa que está abatida, com aquela pessoa que está triste, com aquela pessoa que tá ali sem saber o que fazer, com aquela pessoa que cometeu um erro, mas depois chegou ali e falou, não, o que eu fiz? Caramba, não podia ter feito isso. Deus está ali com aquela pessoa que está com o coração partido. Deus mora com o pobre, com o necessitado, com o angustiado, com aquele que não tem mais força, não tem mais vigor. Ele está ali, ele está ali. A palavra de Deus fala. Vou ler novamente. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, diz o Senhor, né? E também com o contrito e abatido de espírito, ele habita. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus tem um propósito, ele não habita em nós, né? Ou com o contrito, ou com o coração abatido, ou com aquela pessoa que está na pior, com aquela pessoa que está passando por um momento difícil, só por estar. Tudo Deus tem um propósito, tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Toda maneira dele agir na nossa vida, existe um porquê, existe um propósito. Para a glória do nome dele em primeiro lugar. E depois, porque ele nos ama, ele tem um propósito em fazer algo na nossa vida. Aqui ele está falando que é para vivificar o espírito dos abatidos, é para te dar vida, é para te levantar, é para te erguer. Ele está aí, ele está morando dentro de você para falar, peraí, minha filha, levanta, vamos sorrir, vamos continuar a caminhada, tem um propósito, nós temos uma caminhada a seguir, nós temos um lugar a chegar, e esse lugar é no céu, mas aqui nessa terra nós também temos um propósito, nós temos um caminho, nós não podemos parar. A palavra de Deus fala para nós continuar,
para nós irmos até o fim. E a palavra de Deus fala que aquele que recua, Deus não tem prazer nele. Porque Deus está conosco, o Senhor está conosco, Ele habita em nós para nos vivificar. Então eu quero dizer para você nessa hora que você vai ouvir isso, dependendo da situação, independente da situação que você está, né? Se você está abatida, se você está no seu fim, fala assim, agora eu não aguento mais, não dá mais. Deus está aí para vivificar, para trazer vida, para trazer ânimo, para trazer força, para você continuar, para você levantar, para você continuar caminhando, para te sustentar. Ele vem vivificar, ele vem trazer vida novamente, ele vem ressuscitar o seu sonho, ressuscitar o seu desejo de continuar, de servir a Deus, de voltar para a casa do Senhor, de voltar a fazer aquilo que exalta o Senhor. Se é o seu casamento, se é seus relacionamentos com seus filhos, ou com sua família, ou na igreja, ou no trabalho que apagou, que perdeu a vida, que você não vê mais saída, Jesus está em você para vivificar, para trazer vida a essa situação que parece que não tem como. Ele está lá para poder te abrir uma porta, para poder te dar uma direção, para trazer novamente vida. Se você sente que já está morrendo espiritualmente, ou que o seu casamento está morrendo, ou que o seu corpo está acabando as forças, o Senhor Jesus está aí para dar força, para vivificar. Eu estava na igreja hoje e estava lembrando quando eu fui visitar uma família, uma mãe, né, no hospital, e a criança dela morreu. E eu estava ali vendo aquela enfermeira, aquela mulher ali, aquela médica, né, aquela chefe daquele setor, ali dizendo que aquela criança, né, tinha morrido, que ela tinha mesmo que morrer, que ela já estava há muitos dias sem comer, que ela não tinha mesmo condição de viver. E eu lembro que aquilo foi me incomodando de tal maneira que quando eu vi aquela pessoa ali, vi aquela criança morta, a mãe segurando aquela criança morta, e a família, e a enfermeira, a mulher, né, acho que era a chefe ali da seção de enfermagem, chegando e falando se podia já levar a criança, né, aquele defunto, aquele pequeno defunto, né, lá para a geladeira, lá onde fica. E aquilo foi apertando meu coração, que no momento eu comecei a orar em línguas, mas eu também comecei a orar, falei, Senhor, não é essa mulher que determina o tempo de vida dessa criança, e não somos nós. A vida e a morte estão nas suas mãos, porque nós sabemos que Jesus, ele tomou a chave do inferno e da morte da mão de Satanás, e o diabo não tem poder sobre a vida do crente para falar, você vai morrer agora. Não. Ou dos nossos filhos? Não. Então, eu comecei a orar e pedir ao Senhor, falei, Senhor, ainda que seja só para essa mulher ver, só para o diabo envergonhar Satanás, porque é o Senhor que tira a vida e dá a vida. Não tem ninguém que tenha autoridade nesse mundo ou no inferno para falar, a sua filha vai morrer hoje. Terminou para sua filha, ela não comia, ela estava já muito doente, então deixa ela morrer, já acabou, morreu. Não, não é assim. Não é assim, não é assim que diz a palavra. E eu comecei a orar, falei, Senhor, ainda que seja só para isso, ainda que o seu plano seja mesmo levar essa criança, mas para envergonhar o diabo e mostrar para ele que quem está levando essa criança é o Senhor, não é o homem. E não é porque o diabo que aí achou que ela não podia viver, porque ela não estava comendo, porque ela estava doente. Ressuscita essa criança, dá vida para ela de novo, sopra a vida nela. E eu comecei a orar em línguas e tomei aquela criança nos meus braços, e depois de um tempo orando, aquela criança tossiu, voltou à vida, 100%. A médica foi lá, olhou, ela já estava respirando com o aparelho há muito tempo. Os pulmões dela, ela respirou sem ajuda de nada, o coração dela estava 100%, os pulmões 100%, a criança estava 100% viva, e respirando normalmente, completamente, totalmente viva e perfeita. E eu olhei aquela situação e falei, Senhor, obrigada. Agora, aí eu perguntei, falei tinha falado com a menina, né, com
com aquela enfermeira-chefe que estava ali, ou médica, não sei. Falei, se essa criança voltar à vida... Ah, não vai. Falei, mas se ela voltar, o que você tem que fazer? Ela falou assim, a primeira coisa é alimentar ela, porque tem muito tempo que ela não come. E a segunda coisa é ver se ela está 100% viva mesmo e alimentar. Falei, ok. Quando a criança voltou à vida, quando Deus deu vida àquela criança, que ela ressuscitou, ela checou ela, né? Checou, olhou o coração, olhou. Falei, como é que tá? A primeira vez ela falou assim, tá 80%. Aí depois ela olhou de novo e falou assim, não, ela tá 100% viva, tá respirando por ela mesma, tá tudo bem. Aí eu falei, ok, obrigada. Aí ela saiu, foi para lá, tinha um padre lá, né, que a família, o rapaz, o pai da criança era católico, o padre jogou aquela água lá, meu coração doeu, minha vontade de falar, não faz isso, não toca, não faz nada, mas por outro lado estava o pai ali, eu penso que eu devia ter falado, não faz isso, mas eu não falei. Aí aquela criança ficou ali viva, respirando normalmente. Ela foi lá, trouxe um negócio num negócio, né? Deu para a criança, ela engoliu tudo, numa seringa, né? Colocou na boca daquela criança, ela tomou aquilo tudo. E aí eu orei e falei, Senhor, muito obrigada. Agora, se era a sua vontade levar ela, cumpra o seu querer. Se era a sua vontade que ela continue viva, o Senhor é o dono da vida, o Senhor tem um plano, faz a sua vontade. Eu sei que a vontade de Deus é que estejamos vivos, que tenhamos vida e vida com abundância. Mas cada situação, né, eu não sei, sabe? Eu realmente não sei. Tem coisas que Deus não nos fala, nos é revelado, mas aquela criança depois partiu, né? Aí ela morreu, ela fechou os olhinhos bem devagarinho, eu vi lá. E ela partiu, eu falei, agora sim, agora o Senhor está levando, não é porque o médico, não é porque a enfermeira, não é porque ela não comia, não é porque ela não respirava. Ela foi perfeitamente, ela recebeu vida aqui perfeita. Então, eu só estou te falando isso, eu estava na igreja hoje ouvindo, né, a palavra, e vem no meu coração esse testemunho, sabe, essa oportunidade tão maravilhosa que Deus me deu, de ver uma pessoa morta, uma criança morta voltar à vida e ver o Senhor, né, fazer uma criança respirar com o seu pulmão, alimentar, né, depois de morrer, de estar morta ali por horas. E eu quero dizer para você, é isso, que o Senhor Jesus, Ele mora em nós. Então a palavra diz que Ele veio vivificar o abatido de espírito, ele veio vivificar o contrito de coração, ele veio para dar vida, porque o nosso Deus é Deus de vida e não de morte. Ele quer vivificar, às vezes nós estamos vivos, a pessoa está andando, está comendo, está alimentando, mas o espírito dela está morto. Já não tem mais vontade de viver. Às vezes está numa depressão tão profunda, tá morta espiritualmente. Às vezes a pessoa já morreu, só falta ser enterrada, porque espiritualmente, emocionalmente, a pessoa já foi abatido, sabe? Se sente derrotado. Mas eu quero dizer que Jesus mora dentro de você, que o Espírito Santo está dentro de você. Não somente lá na eternidade, sentado no alto e sublime trono, não. Ele está morando dentro de você, na pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus Cristo mora dentro de você. E está aí para te dar vida, para vivificar, para trazer seus sonhos de novo, para ressuscitar seus sonhos, sua vontade de viver, seu ânimo, sua disposição, fazer você voltar a crer, você voltar a louvar, a exaltar, a glorificar o Senhor, você voltar a ter prazer em viver, em estar em família, em estar na igreja, em estar com relacionamentos. Deus tem esse poder e somente Ele tem esse poder. E aqui está escrito. Então,
Depois você para, dá novamente, medita novamente nessa palavra, Isaías 57, versículo 15, e saiba que Deus tem um propósito na sua vida. Em primeiro lugar, é salvar a sua alma, escrever seu nome no livro da vida. Em segundo lugar, é trazer vida, vida com abundância para o seu coração, para a sua vida secular, para o seu relacionamento, para o seu casamento, em tudo. Esse é o propósito, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está vivo para vivificar a sua alma, o seu espírito, o seu coração. Vamos orar? Amém, Jesus. Então, eu vou orar e você, no seu coração aí, se você não conhece ainda Jesus, se ainda não tem Jesus morando dentro do seu coração, ou você pensa que tem, mas ainda não confessou Jesus como seu suficiente Salvador, ainda não declarou Romanos 10, 9 na sua vida, que é crer com seu coração e confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e é o Senhor da sua vida, essa é uma oportunidade para você. E se você também se sente morta espiritualmente ou emocionalmente, ou em alguma parte da sua vida você não tem vida mais, se seu coração está abatido, se a sua alma está abatida, se você está com o coração aí apertado, eu vou orar por você. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade. E venho te louvar porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é Deus de vida. Eu clamo, Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer vida a esse coração abatido, a essa alma abatida, esse coração contrito, esse espírito, Senhor, contrito, quebrantado, mas, Senhor Jesus, tão doente, tão triste, tão abatido, já sem vida, Senhor. Ressuscita os sonhos, ressuscita, Senhor, o prazer, a alegria de viver. Ressuscita, Pai Santo, o relacionamento, o casamento, a relação de pais e filhos, filhos e pais. Senhor, ressuscita, Senhor, essa alma, esse espírito abatido, Senhor, porque o Senhor está aí para trazer vida e vida com abundância. Pai, também oro por aquelas pessoas que ainda não aceitou o Senhor. Ó Deus bendito, que o seu coração esteja quebrantado nesse momento, que ela tenha a necessidade de ter o Deus vivo, esse Deus sublime, santo e eterno, morando, fazendo morada no seu coração, dirigindo a sua vida, tomando o controle de todo o seu viver, no nome de Jesus. Pai, abençoa no nome de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, eu peço que você repita comigo e diga: Senhor Jesus, muito obrigado, eu te agradeço por essa oportunidade. Recebe a minha vida, toma a minha vida, vem morar no meu coração, perdoa todos os meus pecados do passado, do presente, do futuro. Dirige os meus passos, eu te entrego tudo. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu te confesso, o meu Senhor, o meu Salvador, até a eternidade. Amém? Deus te abençoe. Um fim de semana abençoado, um domingo abençoado para você, e que a sua semana seja uma semana de vitória. E receba vida, porque o dono da vida está dentro de você para te vivificar e te dar vitória. Deus te abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor. Jesus te ama e eu também.